Meus irmãos, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós através da sua gloriosa palavra, do seu glorioso evangelho. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Abramos a palavra do Senhor no evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 35 a 38. Lucas 12, de 35 a 38, a parábola do servo vigilante. Lucas, capítulo 12, do verso 35 ao verso 38, a parábola do servo vigilante. Nós estamos expondo durante todo esse ano a respeito do reino de Deus, e especialmente nesse momento estamos expondo as parábolas do reino. E mais especificamente a respeito da vinda, da consumação do reino, da vinda do nosso Senhor, do nosso Rei, como nós devemos estar preparados para a sua vinda. Lucas, capítulo 12, do verso 35 ao 48, diz assim, a santa palavra do nosso Deus: Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, não conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, mais lhe pedirão. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Senhor, nosso Deus, Santo Deus, graças te damos pela palavra do Senhor. Pedimos ao Deus que o Senhor derrame da sua graça abundante sobre nós, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, capacite, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para receber e crer na tua palavra, no teu evangelho. Fala a tua igreja, Senhor, fala ao teu povo, a cada um de nós aqui presente nessa noite, que a tua palavra penetre o nosso coração e nos guie à obediência, nos guie ao temor ao seu santo nome. É a nossa oração, ó Pai, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, todos creio que conhecem as Crônicas de Nárnia. Já falei aqui diversas vezes. Mas as Crônicas de Nárnia se tornaram populares aqui no Brasil através apenas de 3 filmes que a Disney produziu: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e O Retorno, a Viagem do Peregrino da Alvorada. Mas, na verdade,
As Crônicas de Nárnia, ou a série das Crônicas, é composta por 7 livros, começando desde a queda e indo até a consumação. É uma história alegórica, com figuras, com personagens, mas que aponta para o reino, aponta para a história da redenção e aponta para Cristo, e foi escrito pelo famoso autor C.S. Lewis. Bem, no último livro da série, que é chamado A Última Batalha, nós temos uma história, um final surpreendente, mas também muito conhecido por nós, porque faz referência à consumação do reino de Cristo. Trata-se do retorno de Aslan, depois de um período de densas trevas no reino de Nárnia. Um macaco chamado Manhoso havia encontrado uma pele de leão com a cabeça, e então, vestido seu amigo burro, o amigo que era chamado de Confuso, e então fez o burro passar-se por Aslan no reino. E esse macaco esperto começou a usar aquele burro fantasiado de leão para infligir medo, para infligir insegurança e fazer atos de injustiça dentro do reino. Manhoso conseguiu manipular o povo com a sua mentira e infligir muito medo sobre a população de Nárnia. E até um culto pagão a um deus estranho foi estabelecido, como se o próprio Aslan, que na história representa Jesus Cristo, estivesse autorizando e estabelecendo aquele culto pagão. O povo estava confuso, amedrontado, e ele foi levado a acreditar que o generoso Aslan, que eles conheceram, havia mudado de caráter, que ele havia se tornado severo, que ele havia se tornado imprevisível e mais, que ele havia se tornado um leão cruel. Apenas alguns súditos do reino, juntamente com eles o rei Tirian, que foi o último rei de Nárnia, e o seu pequeno exército, permaneceram fiéis a Aslan e não acreditavam que aquele leão que aprontava, que colocava medo na população, era o verdadeiro Aslan. E eles acreditavam e defendiam que o verdadeiro Aslan iria voltar. Portanto, eles permaneceram fiéis e preparados para o momento do retorno do rei, para o momento do retorno do leão. Mas a espera era demorada. E durante essa espera o reino sofria. Durante essa espera muitas coisas aconteceram. E aqui tem uma relação com a nossa vida e com a espera que nós estamos fazendo pelo nosso rei, o rei Jesus. A espera é demorada e o desafio de permanecer fiel durante uma espera demorada é maior. A presença e o crescimento do mal no mundo, o engano de Satanás e dos falsos profetas, a aparente demora do nosso Senhor Jesus, faz com que muitos que prometeram ser fiéis ao Senhor desfaleçam durante a caminhada. Mas graças a Deus que o Senhor mesmo promete manter um remanescente fiel, e esses permanecerão fiéis até o retorno do rei. A parábola que nós acabamos de ler fala desse contexto exatamente, do retorno do rei para julgar os seus servos, julgar o seu povo. Os evangelhos registram essa e mais 4 parábolas a respeito da necessidade de vigilância quanto ao retorno do rei. Cada uma dessas parábolas tem as suas aplicações e propósitos bem específicos. Nessa parábola em especial, Jesus está a caminho de Jerusalém e ele vai ensinando os seus discípulos sobre o reino de Deus e ensinando os discípulos a respeito da necessidade constante de prontidão para servir o rei e também da necessidade de permanecer fiel e vigilante, aguardando o retorno do rei. Essa parábola é
é um chamado à preparação, uma preparação que é contínua e dá certeza que nós devemos ter que o rei vai voltar diante das tentações e das provações deste mundo mal. Nós somos o tempo todo tentados e testados, mas nós somos também o tempo todo chamados à perseverança, à vigilância, à prontidão, a servir a Deus com alegria e com amor no coração, esperando que o nosso Rei fiel voltará para cumprir as suas promessas finais. E essa parábola começa com uma proposição bem simples. E a partir da proposição, ele conta a parábola e ele fala da vida doméstica, mas ele usa figuras diferentes dentro da parábola para mostrar aos discípulos a necessidade de servos fiéis, servindo ao Senhor prontamente, na certeza de que o Senhor virá pedir conta do que lhes foi confiado. O texto começa com o verso 35, quando Jesus diz aos seus discípulos: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Lucas 12, verso 35. O que Jesus está ensinando aqui é que prontidão, vigilância e fidelidade são marcas dos servos fiéis do reino, e assim devemos ser encontrados no dia do retorno do rei, prontos, vigilantes e fiéis, porque ele levará com ele os que forem encontrados assim. Mas não somente os levará com ele, esses servos prontos, vigilantes e fiéis serão também premiados por ele, serão coroados por ele, serão honrados por ele, porque ele é fiel em cumprir as suas promessas. Olhemos para a parábola e vejamos como ela nos chama à vigilância. Em primeiro lugar, olhando para essa chamada inicial no verso 35, o chamado à vigilância constante. Leiamos novamente até o verso 38, que diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo se abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Estejam prontos. A linguagem que aparece aqui é a mesma linguagem que aponta para a necessidade de prontidão que Moisés exigiu do povo, que Deus exigiu do povo na saída do Egito. Estejam preparados, lombos cingidos, sandálias aos pés, coma o pão rapidamente, preparados para sair, porque o Senhor vos libertará. Então é quase que uma postura de guerra. Não é uma postura passiva. O Senhor está demorando voltar, deitarei a minha rede e esperarei. O problema é que durante essa demora, alguns dormem espiritualmente. Quando o Senhor chegar, encontrará muitos dormindo espiritualmente. Por isso o Senhor nos chama à vigilância. E ele usa essa figura do servo que aguarda o seu Senhor voltar das festas de casamento. Geralmente as festas de casamento em Israel não duravam uma noite como as nossas festas. Elas duravam dias. Era um momento marcante na história da família. E a família convidava amigos, convidava parentes e enchia a casa de pessoas e matava carneiros e matava novilhos e preparava muita comida para ter dias de festa. Portanto, os servos não sabiam que dia a festa iria terminar. E eles tinham que esperar e aguardar com a casa pronta e, inclusive, à noite, fazer plantões para que, quando o Senhor chegasse no período da noite e batesse a porta,
o servo estava pronto para abrir, porque geralmente os servos que ficavam em casa trancavam a porta pelo lado de dentro para garantir a segurança daquele lar. E então o Senhor Jesus diz: sede vigilantes, cingidos o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Bem, aqui é uma figura, a primeira figura é de guerra de fato, porque os homens usavam túnicas longas, e então para facilitar a mobilidade, eles usavam cintos largos à cintura, e esse cinto é que usa-se a linguagem de cingir os lombos, amarrar um cinto à cintura, um cinto largo à cintura. Esse cinto servia para no momento de necessidade, se precisasse correr, se precisasse fazer uma atividade que exigisse mais habilidade, ele podia rapidamente puxar a túnica para cima e o cinto prenderia aquela túnica, ou então só agarrar a barra da túnica, virar e prender dos dois lados, e ele estava pronto para correr ou pronto para executar uma tarefa imediatamente. Só que ele só fazia isso quando ele tinha já o anúncio de que ele iria precisar ou correr, ou lutar, ou fazer uma tarefa que exigisse essa postura. Mas o Senhor Jesus diz que o crente deve estar o tempo todo preparado, como se estivesse pronto para a guerra, preparado para correr, preparado para encontrar-se com o seu rei, esteja com os seus corpos cingidos. Mas também ele usa uma outra imagem aqui, que é de estar com as candeias da casa acesa, para que quando o seu patrão chegar, o seu senhor chegar, você não precise ficar correndo atrás de fogo, onde está a candeia, e então ficar lutando para acender, para iluminar a casa. O seu chefe vai chegar e encontrar a casa iluminada. Essas duas figuras aqui remetem para duas coisas tão necessárias na vida do crente em relação à nossa vida no mundo enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor. A primeira é a prontidão para servir a Jesus. Enquanto nós aguardamos o Rei, nós estamos servindo a Jesus. De lombos cingidos, preparados para executar tarefas do reino. Como súditos do Rei, nós trabalhamos preparando o retorno do Rei, preparando para o retorno do Rei, anunciando sua volta, cuidando daqueles que estão se aproximando e juntamente conosco aguardando o reino. Nós temos que servir com fidelidade ao Rei enquanto aguardamos. Mas a segunda figura de lanternas acesas fala de não somente de vigilância, de estar com a casa iluminada, pronto para receber, mas fala também de santidade de vida. A luz nas Escrituras sempre aponta para a glória e a santidade de Deus e a santidade do povo de Deus. Nós devemos estar prontos em santidade, esperando o nosso Rei. E esses servos estavam sempre prontos. E o Senhor Jesus diz: o crente deve ser semelhante a esses homens. Você, crente, deve ser semelhante a esses homens, sempre pronto para servir o Senhor, enquanto você aguarda a vinda do Rei, e sempre com a sua candeia acesa, sempre santo, esperando pelo retorno do Rei. Estar pronto é estar espiritualmente desperto, é estar santificando-se constantemente e estar atento à obediência ao dono da casa, ao Rei. Você não pode ser encontrado desapercebido. Como esses servos aguardam o Senhor voltar? Eles aguardam acordados. Eles aguardam prontos. E certamente naquela semana da festa de casamento, das festas de casamento, eles mal dormiam, porque eles tinham o compromisso de que quando o Senhor voltar, o Senhor não batesse na porta mais de uma vez. Ele aguardava para que a primeira batida eles pudessem abrir a porta e o seu Senhor logo entrar. O Senhor Jesus nos compara a esses servos. Sede semelhantes a esses homens que esperam o seu Senhor.
Esperar o Senhor com prontidão, servindo, cuidando da casa, organizando as coisas do reino e santificando a si mesmo, iluminando suas mentes e corações com a palavra de Deus. O pastor John Owen disse que a vigilância cristã é a guarda amorosa da alma do crente em todos os momentos diante de Deus. Certo pastor foi perguntado um dia: e se você soubesse que Cristo voltaria amanhã, o que você faria de diferente hoje? E ele disse: eu não mudaria nada, eu estou preparado. É assim que o crente deve responder. Não porque nós confiamos em nós mesmos, não porque nós confiamos em algo que nós fizemos, mas porque nós confiamos que Cristo tem nos santificado e nos preservado para o dia da volta dele. Por isso nós estamos sempre, pela graça do Espírito, prontos, preparados, aptos para receber o Rei. E a minha pergunta para você é: o que você como servo mudaria na sua rotina, se você soubesse que amanhã é o dia do Senhor? Certamente alguns de vocês nem iriam trabalhar amanhã. Iriam passar a manhã inteira jejuando e orando e confessando: Senhor, será que eu esqueci de algum pecado? Será que tem alguma coisa errada na minha vida? Simplesmente porque não entenderam que a vida do crente deve ser constantemente uma vida de preparo na presença do Senhor. Você não sabe a hora da sua morte, assim como você não sabe a hora do retorno de Cristo. Portanto, esteja sempre preparado, sempre preparado. Não há outra opção para o crente, a não ser estar sempre preparado. E esses que estão sempre preparados, na parábola, eles foram surpreendentemente abençoados pelo dono da casa. Veja o verso 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achá-los vigilantes. E aí, o verso 37 nos dá uma visão bem surpreendente, porque ele segue dizendo: em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Há uma promessa de recompensa e de comunhão com o Senhor, com o dono da casa. E é uma imagem que parece um pouco estranha, não parece? Nós estamos acostumados, na cultura brasileira, já a tratar empregado de uma forma diferenciada, como se o patrão fosse mais, o empregado menos. Mas na cultura africana isso ainda é mais acentuado. Eu lembro de experiência na nossa casa, em que nós contratamos um irmão da igreja e nós o convidamos para sentar conosco e tomar café conosco no primeiro dia de trabalho. E ele estranhou, e ele disse: não, patrão, não vou sentar. E nós insistimos que ele sentasse. E então continuamos com essa prática. Ele se assentava à mesa para tomar café conosco, ele se assentava à mesa e comia conosco nas refeições, mas isso causava estranheza para alguns colegas e para outras pessoas de fora. Como que o patrão coloca o empregado sentado à mesa para comer? Para nós ele era só o nosso irmão da igreja. Para nós era só o nosso irmão em Cristo Jesus, que por acaso era empregado da nossa casa. Mas era o nosso irmão em Cristo assentado à mesa partilhando de uma refeição. Mas essa imagem causa estranheza. Parece uma inversão da cultura, uma inversão cultural. E de fato é uma inversão surpreendente aqui, porque no texto acontece mais do que isso. Quando o Senhor chega, bate a porta, o servo abre, o Senhor se alegra com a prontidão do servo. O Senhor diz para os servos: meus servos, vocês estão cansados, sentem à mesa, deixa que eu vou cuidar de vocês agora. E os servos sentam à mesa e ele se cinge e começa a servir. O Senhor da casa passa a servir os empregados. Onde é que nós vamos ver isso na nossa cultura? Onde nós vamos ver isso na nossa cultura?
onde nós vamos ver, com tanta facilidade, o patrão chamar o empregado para sentar e ele servir o seu empregado. Mas foi isso que aconteceu aqui na parábola. E Jesus estava, de fato, fazendo uma inversão surpreendente da cultura para mostrar como ele é, como é o seu coração. O Senhor que se cinge e serve os seus servos é a figura da graça redentora de Cristo, que foi por ele exemplificado quando ele tomou uma toalha na última Páscoa, cingiu-se, tomou uma bacia de água, abaixou e lavou os pés aos seus discípulos. Era tão contracultural que Pedro disse: não, Senhor, de modo nenhum o Senhor me lavará os pés. E o Senhor disse: Pedro, se eu não puder lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro diz: não, Senhor, lava tudo, então, lava o corpo inteiro. Pedro, não exagera, você já está limpo pela palavra, é só os pés. Porque é contracultural o Senhor servir o servo. Mas é essa a graça do reino, quando o Senhor serve os servos. O Senhor Jesus desceu de sua glória e veio para a terra servir pecadores, servir a você e a mim. E é estranho para alguns ouvir certa mensagem. É estranho para alguns ouvir que homens vão sentar com Cristo à mesa. Mas que história é essa? Vamos sentar com Cristo à mesa? Não somente isso. Vamos sentar e ser servidos por Ele. É contracultural, é estranho para sua mente, sim, porque essa é a história do Evangelho. É graça, é Cristo fazendo o que nós não merecemos. É Cristo revelando a grandeza do seu amor. E essa graça de Cristo envergonha tanto aos homens, porque nós não somos capazes de servir nem os nossos irmãos às vezes, quanto mais de ser mais generoso com os nossos empregados. Mas o que Jesus ensina aqui é, de fato, a graça do dono da casa. Cristo é o Senhor do reino, Ele é o dono do reino, Ele é o rei. E Ele é esse Senhor gracioso, que é exigente sim com seus servos, e diz com seus servos: fiquem acordados, trabalhem até tarde, porque quando eu chegar eu quero bater na porta só uma vez. Mas quando Ele chega, o servo duro, exigente, se derrete em ternura e diz: me dá aqui essa toalha, e se cinge e diz: senta que eu vou te servir. É esse o caráter do nosso Senhor. E é isso que Jesus está mostrando nessa parábola. E Ele está mostrando que, enquanto nós esperamos, nós não precisamos esperar ansiosos, com medo, porque o rei que vem, o dono da casa, ele é gracioso, é generoso, ele é bondoso para com seus servos que são encontrados fiéis. E aqui nós precisamos fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, qual é a sua expectativa pelo retorno do dono da casa? Você está preparado? Você está servindo, cuidando da casa cuidando da casa de Deus, enquanto o rei não volta, enquanto o dono da casa não volta? Você está dedicando sua vida, seus dons, talentos, para cuidar da igreja, cuidar do reino de Deus, cuidar das coisas do Senhor, enquanto Ele não vem? Especialmente, você tem feito o correto uso dos meios que Deus te deu para a sua santificação, para cuidar de si mesmo, para preparar a casa espiritual, o templo do Espírito, para o retorno do Rei? Para quando Ele chegar e bater a porta, você possa responder: estou acordado, Senhor, já vou. Estou pronto, Senhor. E prontamente recebê-lo. E prontamente encontrar-se com Ele. Qual é a sua expectativa pelo retorno do Rei? Você está preparado? Você está pronto? Você se encontra fiel às ordens que o Rei te deu? Como esses senhores mencionados por Jesus Cristo? A sua vida reflete vigilância ou acomodação? Reflete expectativa
ou aquietação? Se você não está como esses senhores, como esses homens, sempre vigilantes, sempre prontos, de lombos cingidos e com candeias acesas, você não está pronto para encontrar-se com Jesus na segunda vinda. Portanto, prepara-te. Dizer como os maranhenses dizem, cuida e rápido, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. O Senhor pode retornar a qualquer momento, ou Ele pode te chamar através da morte. Você pode morrer, passar desta vida para a eternidade a qualquer momento. E você precisa estar pronto para encontrar-se com o seu rei. A segunda coisa que nós vimos nessa parábola é a incerteza da hora. E a incerteza da hora nos faz ter mais consciência da exigência de prontidão. E aqui, quanto à incerteza da hora, Jesus usa uma outra figura, a figura do ladrão que invade a casa e do pai que se prepara, do dono da casa que se prepara para proteger a casa. No verso 39, 38 e 39, no verso 39 ele diz, sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse que a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ele colocaria mais segurança, ele colocaria guardas para proteger a sua casa se ele soubesse que hora o ladrão viria. Essa figura é bem propícia, é bem prática para entendermos. Porque todos nós sabemos que nenhum ladrão liga para a sua casa e diz assim, olha, meia-noite eu vou arrombar a sua casa, se prepara, porque eu vou arrombar a sua casa meia-noite e roubar tudo que você tem. Às 4 da manhã, ladrão não rouba 4 da manhã, né? Eu vou invadir sua casa e roubar o que você tem. Olha, não sai pra rua hoje não, porque eu quero roubar seu celular. Ladrão não avisa. O ladrão vem na hora incerta, você está despreparado, ele chega a qualquer momento. E a volta de Jesus é comparada a isso, é até uma figura negativa, mas ela é comparada a isso para mostrar que ninguém, assim como ninguém sabe a hora certa da vinda do ladrão, também ninguém sabe a hora certa da volta do Senhor Jesus Cristo. A volta do Senhor é certa, isso é verdade. Mas o momento da volta do Senhor é incerto. Portanto, a necessidade de estar sempre preparados. Nós devemos estar preparados em todo o tempo. E o verso 40, ele deixa isso mais evidente quando ele diz, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Na hora que vocês não sabem, nem imaginam, o Filho do Homem virá. Isso nos diz que vigilância quanto à volta de Jesus não pode ser ocasional. Ela é constante. Eu não posso vigiar a minha vida com o Senhor em apenas alguns momentos. Eu não posso determinar, olha, dos 16 aos 24, eu quero aproveitar a minha vida. Eu vou para o mundo, vou curtir a vida. Com 24 anos, eu quero casar. Aí, quando eu arrumar uma esposa, eu vou para a igreja com a minha esposa, eu vou construir uma família e eu vou ser crente. Eu vou servir o Senhor. Isso é loucura. Mas, infelizmente, há muitos jovens fazendo essa loucura. Quando você vai conversar com alguns e dizer, olha, você precisa conhecer o Senhor Jesus e entregar a sua vida a Ele. Eles dizem, não, eu sou muito novo, eu vou aproveitar a vida. Eu sei, porque minha avó era crente, ou meu pai era crente, eu fui da igreja, mas eu acho que não é hora ainda não. No momento certo eu vou. Quem tem controle sobre sua própria vida para decidir que momento é o momento certo de aproximar-se de Deus e de preparar-se para o retorno do Senhor? Ninguém. Por isso é loucura fazer isso. A vigilância nunca pode ser ocasional, uma ocasião ou outra, mas ela deve ser constante. Também não pode ser opcional. Eu escolho se eu quero ser
vigilante ou não. Eu escolho se eu quero obedecer às palavras do Senhor Jesus quanto à vigilância ou não. Não. A vigilância é necessária, ela é compulsória, é obrigatória, se nós queremos entrar no gozo do nosso Senhor, se nós queremos entrar no reino eterno do nosso Senhor para sempre. Ela é necessária. O pastor Sproul disse que a volta de Cristo será inesperada, mas ela nunca poderá ser despreparada para os seus. Exatamente porque ela é inesperada, você tem que se preparar para ela. Eu tenho certeza que se um parente seu dissesse, olha, eu estou indo daqui do Nordeste para o Pará, e eu quero me hospedar na sua casa, e você não acredita, porque é aquele parente que você ama e está morrendo de saudade, e você diz, que alegria, que bom que vai chegar. Que dia que você vai chegar? Olha, nós queremos ir devagar, então a gente quer gastar uns 3, 4 dias parando, descansando, para até chegar na sua casa. Aí você já sabe que pode ser no 3º ou no 4º dia da data que eles saírem de lá. Mas de repente liga, olha, nosso carro deu um problema no motor, a gente vai precisar esperar aqui em cidade tal, até arrumar o motor para a gente ir embora. Você sabe até quando? Não sei. Eles estão olhando ainda, não deram previsão. Você vai esperar e fala assim, não, vou esperar, a hora que tiver tal dia eu vou começar a arrumar a casa e preparar o quarto para eles. Não, você não sabe. Você vai estar sempre preparado, porque a qualquer momento você pode receber uma ligação ou uma mensagem dizendo, o carro está arrumado, já estão indo na estrada e tal hora nós chegamos aí. E aí você precisa estar preparado. Só que o seu parente pode mandar uma mensagem de WhatsApp, o seu parente pode fazer um telefonema, mas Jesus não vai mandar mensagem de WhatsApp, e Jesus não vai te dar um telefonema avisando para você que hora que ele vai chegar na sua casa. Portanto, esteja com a sua casa pronta. Esteja pronto para encontrar-se com o seu Senhor. E aí nós precisamos fazer mais algumas perguntas aqui. E a pergunta é, você se preocupa em cuidar da sua vida com o Senhor somente quando você ouve uma mensagem mais preocupante, que coloca mais preocupação na sua mente, ou o tempo todo você está preparado para encontrar-se com Cristo? A sua fidelidade a Deus depende das circunstâncias ou ela é constante? Sabendo que Cristo pode voltar para pedir conta da sua vida a qualquer momento. E aquela pergunta que foi feita para o pastor, eu faço novamente para você. O que você faria de diferente hoje se soubesse que Cristo voltaria amanhã cedo? Será que você poderia hoje responder, não, pastor, eu não mudaria nada, eu estou preparado para encontrar-se com meu Senhor. E a única coisa que ia mudar em você seria a intensidade da sua alegria, porque estava chegando mais perto de você encontrar-se com o seu Senhor. Você está se preparando desse modo? Eu não estou dizendo que o Senhor vai chegar e encontrar você sem nenhum pecado. Não é isso. Não estou dizendo que o Senhor vai chegar e encontrar você sem nenhuma luta, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma aresta para tratar no seu coração. Não é isso. Mas é que Ele vai chegar e encontrar você confiante no Senhor Jesus e lutando contra esses pecados do seu coração e lutando para estar de vestes limpas, confiando sempre nele. Mesmo que você sabe que a sua luta por si mesmo não tem efeito se não for a graça dele operando em você, porque é ele que opera em você tanto querer quanto realizar. Mas você está firme, buscando viver para a glória de Cristo e preparado para encontrar-se com o seu Senhor. Por isso, se Cristo voltar amanhã, se você soubesse que Cristo volta amanhã, o que você faria de diferente hoje? Além de se alegrar mais ainda, porque vai se encontrar com o seu Senhor. O Senhor Jesus continua e ele mostra tanto um privilégio
quanto à responsabilidade da fidelidade, enquanto aguardamos vigilantes e prontos a vinda do nosso Senhor. No verso 41, Pedro faz uma pergunta. Senhor, proferes essa parábola para nós, os discípulos, os apóstolos, ou para os outros também? E aí Jesus responde a Pedro o seguinte: disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O que Jesus respondeu foi: essa parábola é para todos aqueles aos quais o Senhor confiou alguma bênção, alguma graça, algum recurso seu. O Senhor confiou nas suas mãos alguma coisa, você é um dos servos, o mordomo que está esperando. Isso aqui se aplica a todos. Aos ministros do Evangelho, o Senhor confiou a pregação do Evangelho e confiou às igrejas, as almas dos crentes para serem cuidadas. Por isso, os ministros do Evangelho vão ter que responder diante do Senhor, tanto por si mesmo, quanto pelas almas que o Senhor confiou em suas mãos. Se ele foi fiel na pregação, se ele foi fiel na disciplina eclesiástica, se ele foi fiel no amparo, no cuidado, no amor para com essas ovelhas, para com essas vidas pelas quais Cristo deu a vida na cruz. Aos pais, o Senhor também cobrará se eles foram fiéis na educação dos seus filhos, se eles foram corretos na pregação do Evangelho para os seus filhos, na condução dos seus filhos na vida e na presença do Senhor. Aos demais, o Senhor cobrará de cada um de nós se nós somos fiéis no uso dos recursos, no uso dos dons, das habilidades que o Senhor confiou em nossas mãos para servirmos a sociedade e servirmos a igreja. Mas especialmente, meus irmãos, especialmente, todos nós, igualmente, equiparadamente, teremos que responder diante do Senhor sobre o que nós fizemos quanto aos tesouros do Evangelho da graça de Deus. Nós recebemos esse tesouro e guardamos esse tesouro fielmente em nosso coração. E nós fomos transformados e impactados por esse Evangelho. E quanto aos meios de graça, nós amamos a palavra de Deus e deixamos que ela nos transformasse, como nós ouvimos hoje de manhã. E quanto à oração, que é das bênçãos que Deus também confiou a nós como um meio de comunhão, de confiança nele, como nós fizemos uso desse meio de graça, e a comunhão com os santos, e a comunhão na mesa, como nós fizemos uso desses meios que o Senhor nos confiou, fizemos uso correto e fiel dessas coisas? Certamente o Senhor pedirá conta de tudo isso. E nós precisamos ter responsabilidade com as coisas que Deus nos confiou, e especialmente com as riquezas do reino. Deus confiou as riquezas do seu reino aos seus servos. Assim como aqueles senhores saíram para a festa e deixou a casa e todos os bens e riquezas aos cuidados dos seus escravos, dos seus servos. Assim também o Senhor tem confiado as riquezas do Evangelho a nós. Nós não temos noção do que é a grandeza disso, irmãos. De que Cristo ter confiado à igreja o Evangelho da salvação de pecadores. A nós foi confiado o Evangelho, a proclamação do Evangelho que pode salvar pecadores. O que nós estamos fazendo com isso? A parábola, Jesus faz aplicação para todos os discípulos, dizendo que todos os discípulos são como mordomos. O servo fiel administra bem o que recebeu. Independente do que você recebeu, administre com fidelidade. E ele pergunta, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Fidelidade e prudência são as posturas que o crente que recebeu a graça de Cristo e as bênçãos de Cristo deve ter para com tudo aquilo que recebeu do Senhor.
Fidelidade em administrar o seu tempo, em administrar os seus recursos, em administrar a sua vida em família, fidelidade em usar os meios de graças, fidelidade em servir a Deus nas coisas que o Senhor te colocou para servir na igreja, fidelidade em viver para a glória de Deus, sabendo que Ele virá para nos pedir conta de tudo. Mas especialmente, um coração fiel àquele que pode nos salvar. Um coração que confia somente em Cristo Jesus. Porque este é o fundamento da nossa salvação. A fé em Cristo Jesus. E a fé é uma graça de Deus confiada a nós, que éramos incrédulos, mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor nos deu fé. Pela pregação, nos veio a fé. A fé em Jesus Cristo vem pela pregação da palavra de Cristo. E aí vem a recompensa da fidelidade. No verso 43 e 44, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Eu fico imaginando o que mais Deus tem para nos dar, se Ele já nos deu Cristo. Se Cristo é o maior tesouro do céu. O que mais o Senhor tem para nos dar? É claro que Ele é rico em grandezas, em bênçãos, mas o de melhor, como nós cantamos hoje, para nós Ele é da vida o melhor. E Ele de fato é o melhor. Nos foi dado Jesus Cristo e o seu Espírito Santo que habita em nós. Mas o texto diz que Deus compensará a fidelidade dos seus servos. Não porque Deus tem alguma obrigação de fazê-lo, ou não porque Deus trabalhe na base da barganha, trocando favores com os crentes. Não, mas porque Ele é misericordioso, gracioso, Ele é abundante em bondade. O princípio da recompensa com base na fidelidade está presente aqui. Não é a quantidade de coisas para que nós fizemos para o Senhor, mas é a fidelidade com a qual fizemos. Certa vez, conversando com um colega, ele me disse que sentia-se muito frustrado, porque ele sentia que ele não conseguia ser o pastor que ele deveria ser, que ele não conseguia comunicar o Evangelho com a eficiência que ele deveria comunicar. E eu perguntei para ele, lembrando desse texto, eu perguntei para ele: mas você tem sido infiel? E a resposta dele: não, eu tenho zelado por ser fiel. E eu disse: é isso que o Senhor requer. Ele não quer a quantidade de dinheiro, a quantidade de recursos, a quantidade de serviço, a quantidade de coisas que você possa fazer para Ele. Porque tem muita gente que pode fazer muita coisa, mas sem o coração do Senhor, sem fidelidade. O Senhor requer dos seus servos fidelidade com amor. E é isso que o Senhor nos chama para fazer. E aí a pergunta: você está sendo um mordomo fiel do que Deus lhe confiou, especialmente dos tesouros da salvação que Deus confiou a você? Paulo diz que nós nem éramos apropriados para guardar os tesouros do Evangelho, né? Ele diz que Deus decidiu guardar os tesouros do Evangelho, os tesouros da salvação, em vasos de barro. Vaso de barro você compra ali na feirinha da 28. Em qualquer lugar você acha um vaso de barro. E Deus decidiu guardar as suas riquezas em vasos de barro. Você tem noção disso? Que Deus decidiu confiar as riquezas do Evangelho, Cristo Jesus, o nosso Salvador, a você, que é um vaso de barro, que é frágil, que é pecador, que é carente da graça de Deus. A pergunta é:
Você está sendo um mordomo fiel do que Deus lhe confiou? Como você está servindo o reino enquanto você aguarda pela vinda do rei? Enquanto o rei não vem, o que você está fazendo com a casa dele e com os recursos dele, com os bens dele? Como você tem guardado os tesouros do Evangelho, os tesouros do reino de Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer todo dia. E aí Jesus vai para o final da parábola e mostra no final dela o perigo da negligência e da hipocrisia enquanto nós aguardamos o retorno do rei. No verso 45 a 48, nós lemos assim: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e então passar a espancar os criados e as criadas, e comer e beber e embriagar-se, então virá o senhor daquele servo em dia em que ele não espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitas aflições, com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. A coisa boa disso aqui é que o dono da casa é justo. E ele diz que o que, sabendo da sua responsabilidade, foi injusto, foi infiel. E aqui é absurdo, né? Como que alguém pode espancar os servos do seu senhor? Essa semana, não sei se vocês acompanharam, mas teve um escândalo numa empresa, numa multinacional na China. Essa multinacional contratou um coach para dar um treinamento na empresa. E o treinamento era para ensinar, para incentivar os empregados a alcançarem as metas. E os que não alcançaram as metas foram colocados numa fila lá na frente do palco, diante de todos os demais, e então aquele coach passava com uma tábua batendo nos empregados da empresa. Se você procurar na internet, você vai encontrar sobre esse caso. E além do mais, os que tiveram menor meta teriam o cabelo raspado. Os 2 diretores da empresa foram demitidos e está um escândalo por causa disso. Por causa dessa situação. Imagine você sair e deixar a sua empresa com o seu gerente e quando você voltar, você ouvir dos seus empregados: olha, o seu gerente foi abusivo e ele até bateu em nós. Como é que você vai responder? É claro que é demissão com justa causa. Não há nem o que discutir, é demissão com justa causa, sem direitos. E mais, é crime, ele pode responder criminalmente. E essa é a figura que nós vimos aqui. Esse que diz: o senhor demora, deixa eu aproveitar. E ele começa a maltratar os empregados. E ele começa a abusar dos bens. E aqui é uma figura daqueles que, conhecendo o Evangelho, abusam da graça. O abuso da graça é um perigo que muitos não têm noção e vivem uma vida desregrada, vivem como se não tivessem um Senhor sobre si e querem aproveitar as suas vidas ao bel prazer, fazendo aquilo que os seus corações os levam a fazer. E assim são infiéis, servos infiéis, e estes serão punidos com juízo. E é muito claro aqui que essa falsa segurança que leva à devassidão de muitos, que leva ao abuso inclusive, não será tratada com misericórdia pelo nosso Senhor. O pecado cometido no coração, ele acaba se tornando em ações depois, e o Senhor condenará. E as nossas ações dizem muito de como é o nosso coração.
E aqueles servos certamente não conheciam o Senhor generoso que eles tinham. E se algum de nós está tratando alguém que é da família de Cristo, da família do Senhor, de forma injusta e infiel e impiedosa, é porque nós não conhecemos o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor, ao invés de bater em nós, às vezes ele bate, né? Irmã Elia que diz que às vezes dá um ataque, como o pai que dá um ataque no filho. Mas ao invés de espancar-nos sem generosidade, Ele é o Senhor que morre em nosso lugar, que dá a vida em nosso lugar. Ao invés de ser o chefe abusivo que governa pelo medo, Ele é o Senhor que toma uma toalha, se cinge e fala: senta na mesa que hoje eu vou te servir. Como é que alguém que tendo um Senhor como esse pode tratar a igreja do Senhor de um modo diferente? Pode tratar um servo de Deus de um modo diferente? Pode ser abusivo com o seu irmão? Como? Por isso o juízo será rigoroso. O juízo severo virá sobre o servo infiel. Disse o texto, verso 46, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e o punirá. Um julgamento súbito, mas justo. Ele será separado e lançado junto com os infiéis. E a gente vê muito claramente aqui o princípio da responsabilidade humana. Mas Deus trata a responsabilidade de forma proporcional. A quem muito é dado, muito é cobrado. A quem menos é dado, menos será cobrado. Por isso, todos nós seremos julgados à luz do que recebemos. Quanto mais luz, mais rigoroso será o nosso julgamento. Nós seremos cobrados à luz do que recebemos. Deus exige responsabilidade proporcional à revelação e aos dons recebidos. O pastor Matthew Henry disse que o pecado da negligência é tão digno de juízo quanto o da rebelião, porque o pecado da negligência é voluntário, ele é decidido. Eu decido ser negligente. E ele será mais cobrado do que o pecado da ignorância. Porque aqueles que são ignorantes quanto à verdade, pecam por não conhecer a verdade. O Senhor será mais rigoroso com aquele que conhece e foi negligente, do que aquele que não conhecia e pecou por negligência, por não conhecer, por ignorância. A pergunta é: o quanto você tem recebido de graça do Senhor, dos tesouros do reino? Segundo, você tem abusado da dádiva de Deus? Abusado do tempo, dos dons, da graça que recebeu? Abusado das pessoas que Deus colocou em sua vida? Você tem sido um marido abusivo, um pai injusto, uma mãe intolerante, impaciente com seus filhos, tem tratado com injustiça, corrigido com injustiça, não refletindo o caráter do nosso justo Senhor? Lembre-se que o Senhor Jesus está ensinando nessa parábola que Ele nos julgará segundo as nossas obras. Mas a pergunta é: se o Senhor nos julgará segundo as nossas obras, quem vai sobrar? Porque nós todos temos boas obras e temos más obras. Mas a graça do Evangelho é exatamente esta: de que o Senhor nos julgará segundo as nossas obras, mas que o critério final é a obra de Cristo. E todos aqueles que confiaram firmemente no Senhor Jesus Cristo e submeteram suas vidas a Ele, ainda que estejam fracos e que pequem contra o Senhor e contra a sua lei, mas que prontamente se arrependem dos seus pecados e voltam ao Senhor e dizem: Senhor, pequei contra ti e contra os céus, perdoa-me. Confio na justiça do seu Filho.
ele se apresenta diante do Senhor, não porque ele é o servo fiel, mas porque ele confiou no servo fiel. Na parábola, Jesus é tanto o Senhor generoso como o servo fiel. Porque só Ele pode nos fazer ser encontrados fiéis no último dia. E quando o Senhor vier para nos julgar, nós nos esconderemos atrás do servo fiel pela fé. É nele que nós nos refugiamos. Quando o Senhor vier nos julgar, nós vamos reconhecer: Senhor, eu não presto. Eu sou mau, eu sou pecador, e eu pequei contra o Senhor, e eu fui infiel tantas vezes, mas eu recorro ao servo fiel. Eu recorro a Jesus, o seu santo Filho, que é o servo fiel. Perdoa-me com base na justiça dele. E é isso que Deus fez por nós. Na justificação, nós fomos declarados justos por causa da obra de Cristo. Isso já foi feito de uma vez por todas. E no último dia, é essa justificação já feita que contará. É a nossa justificação em Cristo que contará. E porque nós fomos justificados, nós devemos nos manter fiéis perante o Senhor. Muitos dizem assim: a doutrina calvinista é muito perigosa, porque ela ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. E a pessoa pode dizer assim: já que o Senhor me salvou e que eu sou salvo para sempre, então agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Se você me disser isso, eu vou dizer: vai se converter, meu irmão, porque um crente nunca dirá uma coisa dessa. O crente de verdade vai dizer: o Senhor me salvou, eu quero ser fiel a Ele. O Senhor me salvou, eu quero servi-lo. O Senhor me salvou, eu quero segui-lo. Eu quero fazer o que Ele me ordenou. Eu vou fraquejando, eu vou mancando, eu vou caindo e levantando, mas eu quero servir ao meu Senhor com fidelidade. Esse é o servo fiel, esse é o súdito fiel do reino. Não esqueçamos, meus irmãos, que nenhuma negligência será ignorada pelo Senhor. Se você tem negligenciado sua responsabilidade como servo de Cristo, acorde, desperta, porque o Senhor virá para nos julgar. Sim, o rei virá. A hora é desconhecida, mas o chamado é claro. Vigiai, estejam prontos e sejam fiéis. Cingindo os vossos corpos, acesas as vossas lâmpadas, esperem pelo retorno do Senhor. Esperem pelo retorno do Rei. E quando Ele vier, todos os que permanecem fiéis a Ele serão por eles honrados com a glória eterna. Apocalipse 2:10 nos diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quando nós voltamos naquela história do início, a última batalha das crônicas de Nárnia, eu contei que o reino de Nárnia passou por um tempo de muita escuridão, de injustiça, quando o macaco manhoso fez com que o burro confuso vestisse uma roupa de leão e se passasse por Aslan, enganando o povo. Contei também que havia em Nárnia um grupo de súditos fiéis e o rei que permaneceu fiel juntamente com seu pequeno exército, o rei Tíria. Mas um dos momentos mais marcantes da história é quando, após todos esses enganos e excessos do macaco manhoso, os seus enganos são expostos quando Aslan chega, o verdadeiro Aslan chega e entra em Nárnia. O mundo velho
aquela baderna que tinha virado Nárnia, começa a ser colocada em ordem. E então, os verdadeiros seguidores de Aslan, os que permaneceram fiéis, juntamente com o rei Tirian, eles então caminham junto com Aslan para um lugar que Aslan prometeu que os levaria. Disse: eu vou entrar vocês para o mundo real, colocar vocês na Nárnia verdadeira. Como se fosse uma nova Nárnia, que era uma referência à nova Jerusalém celestial. Então, se preparem, estejam prontos, que eu vou levar vocês para a nova Nárnia. E então Aslan chega e os conduz pelo reino. Em meio a todos os destroços e dificuldades que o reino estava passando, e Aslan chega com eles de frente de um estábulo humilde, simples, e uma pequena porta. E Aslan diz para eles: eis aí a porta da nova Nárnia. E eles ficaram surpresos, estranharam como que a porta do reino era tão simples, tão singela e tão pequena. Então Aslan abre a porta do estábulo. E então entram o rei, os seus súditos, juntamente com aqueles jovens que vocês já conhecem da história. E eles entram naquela pequena porta para dentro do estábulo. E quando eles entram, ao entrarem, eles percebem o quão grandioso era aquele lugar. E o livro descreve que era um lugar pequeno por fora, mas por dentro maior que o nosso mundo inteiro. E cheio de glórias. E então, nesse momento, Aslan diz para os seus súditos fiéis o seguinte: agora o banquete começou. Agora vocês não estão mais olhando para trás. As aventuras terminam aqui, mas a verdadeira história começa agora, a qual ninguém na terra jamais leu e que continua para sempre, na qual cada capítulo é melhor que o anterior. E eu sei que os leitores de Nárnia amam a leitura, né? E o que o autor está dizendo é que a história da redenção, depois do rio, além do rio, depois que nós cruzarmos o Jordão e entrarmos na Nova Canaã, cada capítulo será melhor do que tudo o que nós já conhecemos. Sim, cada capítulo será melhor. E cada crente, como súdito desse reino, estará presente diante do Senhor, alegre por entrar na Nova Jerusalém. O crente deve estar, então, vigilante. Não uma vigilância que produz medo, mas uma vigilância que produz esperança. Não uma vigilância que, porque não se sabe o dia certo da vinda do Senhor, que produz incerteza, mas uma vigilância que produz expectativa. E expectativa jubilante de que o Senhor voltará para abrir as portas do reino eterno para nós. Cristo é o Senhor que abre a porta do reino. Ele será no último dia não o servo, o empregado que abriu a porta para o Senhor entrar, mas ele é o Senhor que se fez servo, que abre a porta para os servos entrarem. E ao entrarmos, ele vai dizer: assentem-se comigo e eu vos servirei. Sim, meus irmãos, este é o Senhor Jesus Cristo, o qual nós aguardamos. E é por isso que vale a pena aguardar o Senhor, e é por isso que vale a pena sofrer, padecer sofrimentos por causa do Evangelho, enquanto aguardamos o Senhor. Porque o Senhor é esse Senhor generoso que chama os seus servos para cear com Ele e que nos faz assentar à mesa e que nos serve com as bênçãos do reino. Nós somos hoje então chamados a examinar a nossa vida diante do Senhor. E a pergunta é, em primeiro lugar, você tem certeza que você é súdito desse reino? Ou você é daqueles que estão
bandeando para os enganos de Satanás, como os súditos de Nárnia bandearam para os enganos do macaco charmoso ou manhoso. Você é aquele que tem permanecido fiel mesmo em meio às dores, ou é aquele que cede aos apelos desse mundo? Você é aquele que mantém a sua lanterna acesa, esperando a vinda do Senhor, ou você é aquele que apaga e dorme o sono da negligência, da indolência, da preguiça, como se Cristo não fosse voltar a qualquer momento? Há áreas na sua vida que precisam ser redimidas, que precisam ser transformadas. Você é de fato do reino? Se você não é, hoje é o dia de arrependimento, de dizer: Senhor, perdoa-me pelos meus pecados e recebe-me no teu reino. Perdoa-me, Senhor, pelos meus pecados e recebe-me como súdito verdadeiro do seu reino e transforma-me para que eu seja verdadeiramente parte do seu povo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, já o serviu e hoje você está negligente, o chamado é para você também. Você pode dizer: Senhor, eu me arrependo da minha negligência de ter abandonado os seus caminhos e eu peço o perdão e a misericórdia, a graça do Senhor, e me recebe novamente na sua casa, no seu reino. Mas se você é crente, fiel, está servindo ao Senhor, aliás, se você é um crente, está presente na casa do Senhor, entre o povo de Deus, mas você tem andado de forma negligente, também você precisa de arrependimento. Você precisa dizer: Senhor, me perdoa, porque o Senhor me deu os tesouros da graça do Senhor, o Senhor me deu os tesouros do Evangelho, e eu tenho sido um crente negligente. Um crente mais ou menos. Como diz lá em Minas Gerais, um crente meia boca, um crente chinfre. Você precisa ser fiel, porque o seu Senhor é fiel. Por isso, abandone a sua negligência e olhe para o seu Senhor, que é fiel, generoso, gracioso. Abandone o seu pecado e valorize os tesouros que Deus te deu. Valorize os meios de graça, a palavra, a oração, a comunhão dos santos, que são as velas acesas para iluminar o seu coração enquanto você aguarda o retorno do Rei. E assim, cada um de nós aqui hoje, sendo crente ou não, estando firme ou não, somos desafiados a nos preparar para a vinda do nosso Senhor. Por isso, prossigamos, prontos, vigilantes e fiéis, pelo Rei e pelo Reino, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, Tu és bondoso, gracioso. O Senhor é Senhor sobre nossas vidas e tem nos dado a promessa da vida eterna. Não somente a promessa, mas nos dado o participarmos dela já nesta vida e nos encher de esperança e expectativa pela vinda final do Senhor Jesus. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, para que estejamos prontos e vigilantes e sejamos encontrados sinceros no último dia, para que nós possamos, ó Deus, honrar o Senhor como súditos do Teu reino, Pai. Ó Deus, se há entre nós alguém que precisa de arrependimento, que o Senhor, ó Deus, por sua bondade, conduza ao arrependimento. Restaura nossas vidas, Senhor, restaura os nossos corações, renova a nossa fidelidade, ajuda-nos, Senhor, a Te honrar de todo o coração. Perdoa-nos, Senhor, por nossas negligências. Perdoa-nos, Senhor, por nossas injustiças como servos. E ajuda-nos, Senhor, a ser servos fiéis, súditos leais do Seu reino. É a nossa oração, ó Pai, no nome santo de Jesus.
Amém. E amém. Que Deus nos abençoe.